Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Dicas, estudo da palavra que. Venha comigo saber as principais funções, principalmente eu quero abordar a diferenciação do que quando pronome relativo para o que quando conjunção integrante. O objetivo principal é esse, tudo bem? Vamos saber a respeito. Então pessoal, antes da gente ver as principais funções da palavra que, né? Eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like no vídeo. Comenta aqui embaixo o que você está achando dos vídeos, quais comentários que você tem para melhoria, para sugestão, críticas, estamos 100% à disposição, tudo bem? Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece e nos ajude a alcançar as nossas metas. A primeira meta que precisamos alcançar é 50 inscritos, depois 100 e mais precisamente a gente precisa atingir 1000 inscritos, tudo bem? Então eu conto com a ajuda e compreensão de todos vocês. Se inscreva no canal e ative o sino para ser notificado de todos os vídeos. Esse é o terceiro vídeo do canal. Se você observar bem, no segundo vídeo, contávamos com 20 e poucos inscritos. E por algum motivo do YouTube, ele revogou os inscritos. Eu até conferi com algumas pessoas aqui de casa, com pessoas próximas. Só das pessoas próximas que eu conheço são mais de 7 inscritos. Todos continuam inscritos. Por algum motivo o YouTube revogou. Enfim, não tem problema. A gente persiste, a gente não vai ficar com nenhuma problemática em relação a isso, mas nos ajude a atingir a primeira meta de 50 inscritos. Eu conto com a ajuda de vocês, tudo bem? Vamos à frente. Então é o seguinte, como, as principais funções aqui, eu trouxe 7. Tem 5 aqui que eu só vou passar por alto, mas a gente vai fazer o estudo e parar nas duas próximas. Por quê? Sempre em todo vídeo meu, mesmo que seja um vídeo teórico, eu quero abordar a aplicação dessa teoria em questões, na prática. Tá? Eu quero trazer questões também, vídeos, só de resolução de questões de prova, tá bom? Mas enfim, vamos lá. O que pode ser substantivo? Como assim? Olha lá o exemplo que eu trouxe. Um que, como se fosse um ar de arrogância. Esse que é um pronome indefinido, o pronome, o pode ser pronome definido, mas também pode ser artigo indefinido. Esse aí, que nesse caso está funcionando como artigo indefinido, o artigo só se relaciona com o substantivo. Então, sempre que você tiver ao lado de um que ali, assim, um artigo, é porque esse que está funcionando como substantivo. Inclusive, essa é uma das diferenciações quando eu tiver o porquê junto com o acento. O porquê junto com o acento funciona como substantivo. Então, você nunca sabe o porquê, você não sabe a razão. Então, esse porquê junto é substantivo. Enfim, um que de arrogância, esse que é substantivo. Olha o que funcionando como adjetivo. Inclusive, essa mesma situação caiu recentemente em prova de concurso, tá? Então, a palavra que tem muitas aplicações. Não é a palavra qual palavra tem muitas aplicações, é a palavra que tem. Esse que está qualificando a palavra, não é qualquer palavra. Então, esse que é adjetivo. Depois a gente tem o que sendo preposição. Você tem que estudar muito. Toda vez que o meu que eu puder substituir pela preposição de, ora, você tem de estudar muito. Então, esse que funciona como preposição. O que também pode ser interjeição. Que? Não acredito nisso, ok? E o que pode funcionar como as principais conjunções adverbiais. Quase todas as conjunções adverbiais ele pode aparecer sozinho ali. Tá? Mas hoje o estudo que a gente quer trazer é diferenciar o que quando pronome relativo do que quando conjunção integrante. Porque na sua imensa maioria é cobrado abordando essas duas principais situações aqui. Toda vez que o meu que puder ser substituído por o qual, a qual, os quais, as quais, pelos quais, nos quais, esse que vai funcionar como pronome relativo. Toda vez que o meu que puder ser substituído por isso, disso, nisso, ele será conjunção integrante. Então, vejamos os exemplos aí, ó. O aluno que estuda muito será aprovado na prova. Eu tenho 2 verbos. Eu tenho o verbo estuda e tenho o verbo será aprovado. Aqui é uma locução verbal. Então, ó, estuda e será aprovado. Vamos lá. Quem é que será aprovado? Quem é que vai ser aprovado? O aluno. Então, primeira oração, inclusive tida como oração principal, é essa, tá? Se eu falo somente essa parte aqui, ó, que estuda muito, é algo que vocês não vão entender. Isso aqui vai ser uma oração subordinada, adjetiva, tudo bem? Mas, enfim, esse que
ele retoma aluno. A função do pronome, eu já trouxe isso aqui num vídeo nosso, a respeito de morfologia, o pronome, ele substitui, ele retoma o nome. E o pronome relativo, ele faz mais do que isso. Ele retoma o termo anterior a ele. Tanto que quando eu substituo por um desses aqui, ó, principalmente esse, que é o qual aqui a gente vai conseguir substituir, vai funcionar direitinho. Então é o aluno, o qual aluno estuda muito. Outro ponto para a gente ter certeza que ele vai retomar aluno, pegue aluno e coloque em cima do que? Tire o que para pegar aluno no lugar, ó. O aluno estuda muito. Então sim, o que está retomando aluno, o que está retomando aluno. Tanto que se eu coloco aluno no lugar do que, funciona direito. Então esse que é o qual, pronome relativo. Teria mais detalhes para se ver, mas eu vou falar superficialmente apenas isso aqui mesmo. No exemplo de baixo, a gente também consegue configurar da seguinte forma. Espero que você seja aprovado no concurso. Então, quem espera, espera algo. E seja aprovado é outra locução verbal. Se eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações. Então, tanto o pronome relativo, quanto as conjunções integrantes, quanto as conjunções coordenadas, quanto as conjunções subordinadas, elas são muito importantes no estudo do português, porque elas vão ser a principal diferenciação de qual tipo de oração que vai ser. Enquanto aqui em cima a gente vai ter uma oração adjetiva introduzida pelo que, pronome relativo, toda vez que o que for pronome relativo, sempre vai introduzir uma oração adjetiva. Toda vez que o meu que for conjunção integrante, sempre, sem exceção, ele vai introduzir uma oração subordinada substantiva. Então o ponto é, aqui eu consigo tirar o que e colocar isso, disso ou nisso. Se não, vejamos. O que eu espero? Eu espero isso. Eu espero isso. E quem espero? Eu. Fica subentendido aqui o meu sujeito. E o verbo esperar é um verbo transitivo direto, porque quem espera, espera algo. Tudo aqui é o que está sendo esperado. Logo, eu vou ter uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Mas, enfim, aqui fica claro que eu espero isso e não espero o qual espero. Então, a gente vai treinar isso em questões. Tudo bem? Vamos à frente aqui, então. Vamos lá. Olha só. Primeira questão que a gente vai abordar. No trecho, os pesquisadores criaram uma molécula de RNA que contém instruções para produzir uma proteína chamada luciferase, que é bioluminescência, ou seja, que emite luz. Isso aqui vai estar lá na linha 16, 17, que não é a necessidade, porque o texto já está todo introduzido aqui. Aí o concurso vem fazer a seguinte pergunta. Existem 3 ocorrências da palavra que, e elas se classificam respectivamente como? Eu já tinha orientado a fazer, né? Eu já trouxe, esse é o 3º vídeo do canal. Em todos os vídeos eu estou resolvendo questões. Comumente, os alunos fazem a prova de forma horizontal. Ele vai fazendo questão por questão e vai vendo todas as alternativas. Eu oriento que as alternativas sejam feitas de forma vertical. Ou seja, vamos lá. Vamos ao primeiro que do texto. O primeiro que do texto é esse aqui, ó. Então, eles falam: os pesquisadores criaram uma molécula de RNA que... Vamos fazer o teste, se esse que cabe o qual ou a qual, se for o caso, e se é isso. Os pesquisadores criaram uma molécula, é a molécula, então é a molécula, a qual molécula? Esse que eu consigo substituir por uma molécula. Tira o que aqui, põe uma molécula, contém instruções. Quem é que contém instruções? Essa molécula aqui. Esse uma, artigo indefinido, molécula, vai ser o meu substantivo, sim. Esse pronome aqui substitui esse trecho aqui, tudo bem? Ou seja, esse primeiro é pronome relativo. Então, ao invés de eu fazer assim, eu venho nas alternativas e eu já elimino a letra D e a letra E. Por quê? Sobrou como pronome relativo a A, a B e a C. Tudo bem? Espero que vocês estejam entendendo o método. Vamos para o próximo que agora. O próximo que fala o seguinte. Contém instruções para produzir uma proteína chamada luciferase. Esse travessão aqui, ó, esse travessão, ele está sendo usado aqui como se fosse uma vírgula, como se fosse um parêntese, tá? Então, ele isola uma estrutura explicativa, tudo bem? Então, vamos lá. Uma proteína chamada luciferase, que é bioluminescência. É uma proteína chamada luciferase, que é isso, ou é uma proteína chamada luciferase,
A qual proteína é bioluminescente? Esse que aqui, ó, retoma proteína. Essa proteína é bioluminescência. Então, esse que retoma proteína. Novamente, pronome relativo. Vindo às alternativas, eu consigo eliminar mais uma alternativa, porque agora, ó, ficamos com letra B e C. E aí, basta que eu olhe o último que, esse último que aqui, para a gente matar as alternativas, mas não pode mais ser A, não pode ser D, nem E. Na pior das hipóteses, você reduz um percentil que você tinha inicial, 20% de acertar ao acaso e aumenta para 50% as suas chances. Vamos analisar o último Q agora, ó. O último Q significa o seguinte, ele fala o seguinte, ó, que é bioluminescência, ou seja, que emite luz. Quem é que emite luz? Aquilo que é bioluminescência. Então, esse Q vem retomar o que é bioluminescência. E é uma explicação, isso, ou seja, vai explicar o termo bioluminescência. É aquilo que emite luz. Então, esse Q retoma bioluminescência. Novamente, mais um pronome relativo. É bioluminescência, ou seja, algo, ou qual algo, né? Esse bioluminescência é algo que emite luz. Então, sim, mais um pronome relativo. E aí, com isso, eu elimino a terceira, a letra B. Eu já tinha eliminado A, D e E. E aí sobra como alternativa a letra C. Então aqui, ó, é bioluminescência, ou seja, aquilo o qual emite luz. Espero que tenha ficado claro. Vamos para a próxima alternativa. O que acontece? Na linha 1 do texto, que eu a trouxe aqui, ó, essa é a linha 1 do texto. Vamos lá. Na linha 1 do texto, o termo que, em suas duas ocorrências, retoma o termo professor. Então vamos ver. Se ele está falando retomar, quem é que tem a função de retomar algo, gente? Pronome. Mais precisamente, pronome relativo. Vamos ver se ele está desempenhando essa função, tudo bem? Então, vamos lá. O professor que realmente ensina é o professor. O qual professor ensina? Quem é que ensina? Professor. Então, esse que retoma o termo anterior, funcionando assim como pronome relativo. Então, na primeira, o que, esse primeiro que está retomando professor. Tudo bem? Então, vamos ver a segunda o que agora. O professor que realmente ensina quer dizer que trabalha. Então, novamente, aqui a gente teve uma retomada. É o professor que ensina. E eu tenho o professor que ensina. Então, é o professor o qual trabalha. O professor ensina é aquele que trabalha. Então, esse que também retoma professor. Os dois quês retomam professor. O professor o qual ensina quer dizer o professor o qual trabalha. Os dois quês funcionam como pronome relativo. Retomam, sim, o termo professor. Fica como alternativa correta, letra C aí, ó. Tudo bem? Vamos para mais um tipo de questão. No poema, o vocábulo que aparece por diversas vezes aqui, ó, tem função pronominal, retomando expressões nominais, assim como ocorre abaixo. Então, vamos ver qual a função que o que está exercendo lá em cima. Mas ele deu a dica, ó. Retomar é a palavra-chave. Então, João amava Teresa, a qual amava Raimundo. Então, ele amava essa e essa não amava ele. Essa aqui amava esse. Mas, para provar isso, o que está retomando, ó. João amava Teresa, a qual Teresa amava Raimundo. Então, esse que aqui no texto funciona como pronome relativo. Se não, vejamos, ó. Que amava, Raimundo amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili. Então, um vai amando o outro e nunca volta para o anterior. Mas os ques estão retomando. Todos os ques estão funcionando com pronome relativo. Então, agora basta que ache algum que aqui embaixo que funcione como pronome relativo. Vamos aqui. Aqui não é aquele caso da questão anterior que a gente tinha como ir eliminando. A gente, infelizmente, tem que ir fazendo uma a uma. Então, aqui a gente vai fazendo sequencialmente mesmo, tudo bem? Então, vamos lá. Vamos optar pela letra A. Os adolescentes que namoram geralmente se casam mais cedo. São os adolescentes isso ou são os adolescentes os quais adolescentes namoram? Pega essa estrutura e coloca em cima do que aqui, ó. Os adolescentes namoram. Quem é que namoram? Os adolescentes. Então, sim, eu posso ter certeza que esse que retoma o anterior. É um pronome relativo. Então, os adolescentes, os quais adolescentes namoram. Logo, a resposta já é letra A. Eu vou eliminar as demais só para provar que elas não funcionam por o qual. Então, ó, João queria que Teresa se casasse. João queria... Lembra que a gente tem que substituir? João queria isso. Vamos para a próxima? A próxima está na seguinte estrutura. O concurso é maléfico, ele é malicioso. Ele sublinhou o que.
Mas cuidado, no encontro passado eu falei sobre a importância das conjunções. Estude muito conjunções. Por quê? Olha aqui, ó. Joaquim insistiu, a conjunção é essa aqui, pessoal, ó. Tanto que, isso aqui é uma conjunção. Então, não é somente o que vai ser analisado. João insistiu tanto com Teresa que ela acabou se afastando. Então, é a união das duas, é uma conjunção, e não pronome relativo como lá em cima. Então, eliminamos essa. Ó, contanto que é as duas juntas, essas duas formam uma conjunção. É condicional. Contanto que estude muito, passará na prova. E por fim, que vocês tenham um bom casamento. Esse que aqui, ó, olha lá, ó, vai funcionar como interjeição, como a gente já viu no exemplo anterior. Vamos à frente. Mais uma última questão, então. Antes da gente resolver a última questão, eu gostaria de reforçar novamente com vocês. Por favor, deixa o like no vídeo, comenta aqui embaixo o que vocês estão achando, sugestões, se está absorvendo o conteúdo, se está sendo bacana, se já tinha sido abordado dessa forma, e o que vocês não entenderam para a gente entender esse diálogo. Compartilhe o vídeo com as pessoas que você conhece, se inscreva no canal e ative o sino para ser notificado de todos os vídeos. Muito obrigado aos 7 inscritos, que era para ser mais, eu acredito que era para estar já próximo dos 30, mas voltamos atrás, vamos batalhar tudo de novo. Muito obrigado aos 7 inscritos e rumo aos 50 inscritos. Eu conto com a ajuda de vocês, tudo bem? Vamos ver a última questão aqui. A última questão fala o seguinte: o vocábulo que da linha 29, então eu trouxe aqui a 28, a linha 29 é essa, ó. O vocábulo que da linha 29 poderia ser substituído por o qual, sem alterar sentido e correção gramatical. Cuidado, as bancas às vezes trazem sentido, às vezes trazem coerência. Sentido é semântica. Coerência não é a mesma coisa que sentido. Numa questão específica a respeito disso, a gente aborda sobre isso, tudo bem? Mas vamos lá. Vamos ver se o que lá pode ser substituído por o qual. A gente viu que o que, quando o pronome relativo, eu consigo substituí-lo por o qual, os quais, a qual, as quais, pelos quais, nos quais. Então é o contexto que vai me dizer se eu posso ou não substituir. Então primeiro a gente vai analisar se ele está funcionando com pronome relativo e ver se encaixa o qual. Vamos lá, o texto? Vamos lá. Então lá fala o seguinte, ó. Os principais avanços ocorreram com a entrada em vigor. O que entrou em vigor, pessoal? A Lei da Ação Civil. E que mais que entrou em vigor? Essa lei entrou em vigor em 85. E que mais entrou em vigor? Do Código de Defesa do Consumidor. Essas duas coisas fizeram uma ação conjunta. Então já dei a dica. Isso é uma pegadinha do concurso. Aqui, ó, é a lei e o código. Então, são eles. Eles. Eu não posso usar o qual eles. Eu tenho que usar os quais. Então, é sim um pronome relativo. O item é um pronome relativo. Contanto, foi uma sacanagem da banca. Então, não é a ação e o código, os quais, conjuntamente, formaram o microsistema. E não o qual. Então, o item está errado. Eu espero que tenha agregado de alguma forma, de forma mais concisa e direta possível. Vou ficando por aqui. Vou trazer sempre bastante vídeos para você. Eu quero tentar trazer pelo menos um vídeo por dia. Vou ficando por aqui. Espero encontrar vocês nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus. Uma boa noite e fui! Artlist.io